Fala pessoal, belezinha? Como é que tá? Então, tô aqui novamente hoje, só que hoje gravando física ótica, certo? Como parte integrante da minha disciplina do segundo ano do ensino médio, certo? Hoje vou dar continuidade à aula anterior, que foi basicamente falar sobre os princípios da ótica geométrica, meio de propagação da luz, certo? Falei sobre ótica geométrica, o que é, feixe de luz, meio opaco, translúcido, transparente. Falei sobre propagação da luz no vácuo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre sombra e penumbra. E vou falar um pouquinho sobre eclipse solar e lunar, certo? E falar um pouquinho também sobre câmara escura de orifício, certo? A aula é curta hoje, vai ser bem rapidinha, tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente vamos relembrar que na aula passada a gente viu os princípios da propagação da luz. Então o princípio da propagação retilínea da luz, da interdependência dos feixes luminosos e da equidistância, ou da reciprocidade da luz, certo? Então, no princípio da propagação, primeiro princípio, lá a gente consegue descrever que a luz se propaga sempre em linha reta, certo? E com base nesse princípio, a gente vai estudar muitas coisas aqui hoje nesses quadros, né? Então temos aqui, por exemplo, o conceito de sombra e penumbra, né? Então, quando a gente fala de sombra, a gente basicamente vai se lidar com dois tipos de fonte luminosa, a fonte pontual e a fonte extensa, tá? A gente sabe que a fonte pontual ela é usada para casos específicos, para a gente descrever situações específicas também. Só que a maioria dos casos a gente vai estar estudando as fontes extensas, ou seja, aquela em que os feixes luminosos saem de vários pontos, belezinha? Então aqui, por exemplo, aqui eu estou descrevendo a formação de uma sombra a partir de uma fonte pontual, que é aquela fonte muito pequena em relação ao que ela ilumina, a distância que ela está torna ela muito pequena em relação ao objeto iluminado. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma fonte pontual. Aqui eu tenho um anteparo ao objeto e quando essa fonte ilumina esse objeto de forma direta, ou seja, em linha reta, como a luz propaga, normalmente a gente sabe disso, a gente vai ter o impedimento dessa mesma luz passar atrás para o anteparo, seja ela uma parede, um pano, uma folha, uma tela, o que seja, tá? E o que vai se formar aqui é a sombra, certo? Então, por exemplo, em alguns casos, quando você, por exemplo, tem uma vela, principalmente quando falta luz em casa, então você está fazendo coraçãozinho, faz uma borboletinha, faz um cachorrinho, um coelhinho. Então aquilo ali é a aplicação prática do princípio da formação da sombra. Então quando você está andando também no sol, só que aí a gente está falando agora de fontes extensas, certo? Você consegue ver nitidamente que eu tenho a formação da sombra, da minha sombra, ou na parede, ou no chão, dependendo da posição onde eu esteja, certo? Quando a gente está falando de fonte extensa, aí a gente já vai ter uma outra formação, um outro evento, que é a formação da penumbra, tá? A penumbra, ela também é uma sombra, obviamente, mas só que ela é uma área, vamos dizer assim, mais destacada, ela fica um pouco mais clara do que a própria sombra em si. A sombra, ela é basicamente aquela parte mais escura e aquela aurazinha mais escurinha, mais clarinha, um pouquinho mais que fica ao redor da sombra, é o que a gente chama de penumbra. E isso acontece quando a gente geralmente tem uma fonte extensa, onde os feixes luminosos eles costumam sair de pontos diferentes, ou seja, de vários pontos da fonte. Então, por exemplo, aqui eu tenho um esquema, aqui seria uma fonte luminosa extensa, né, para variar, e essa fonte vai iluminar esse mesmo objeto como foi aqui em cima. Só que, um detalhe, aqui eu não tenho só um disparo de um feixe, detalhe, tá pessoal? Aqui eu só coloquei 2 pontos, mas como estamos falando de uma fonte extensa, eu vou ter de todos os pontos, beleza? Então, quando eu tenho essa grande quantidade de luz saindo de vários pontos, iluminando o mesmo objeto, eu além de ter o impedimento da passagem da luz que fica ao redor, eu também terei a formação de uma parte sombreada mais clara em torno dessa sombra, que é o que a gente chama de penumbra. Beleza, pessoal? Então, a penumbra é justamente isso. E ela ocorre, como você pode ver aqui na geometria da luz, né? Porque eu tenho a dissipação desse ponto aqui, ó. Eu tenho essa brecha, a sombra, é tudo isso que está aqui, ó. Tudo isso que está aqui vai formar a sombra. Essa parte que difunde a partir dos feixes que incidem diretamente no objeto é o que a gente vai chamar de penumbra. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? E por conta disso, uma das aplicações práticas que a gente vai encontrar principalmente na astronomia são os eclipses, né? Tanto solar quanto lunar. A diferença é muito simples, beleza? Basicamente, você vai encontrar um eclipse solar quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. Um aviso antes que falem. Nada aqui está em escala,
certo? A Terra está quase do tamanho do Sol e a gente sabe que não é assim, tá? É só para vocês poderem ver melhor da distância que está a câmera para o quadro. E o Sol é uma fonte extensa, a gente viu isso no outro vídeo. Deve ter um card aqui em cima apontando para o outro vídeo onde eu falo sobre fontes extensas, certo? Foi o primeiro vídeo dessa aula de ótica, tá? E aí o que acontece? Numa fonte extensa a gente tem o disparo de feixes luminosos, tem a emissão de feixes luminosos de vários pontos, certo? Mas aqui, obviamente, que nem eu fiz aqui embaixo, eu coloquei 2 pontos só, tá? E aí, obviamente, o cruzamento de uma das linhas de cima com a de baixo vai me resultar na formação da sombra da Terra. Ou seja, esse pontinho aqui onde está meu dedo, o zoom vai mostrar, vai ser justamente a região da Terra que vai conseguir ver a Lua totalmente apagada. Essa região que já está aqui um pouquinho mais, que aqui está o pontilhado de preto, ó, certo? Ele vai ver o eclipse solar de uma maneira diferente que os demais daqui estão pegando justamente naquela sombra. Quem está aqui nesse pontinho vai ver o Sol todo apagado. Por quê? Porque a Lua está de frente para o Sol mesmo. Aí você não vê nada. Você está vendo, como se a minha mão fosse o Sol. Vocês são aí a Terra e eu estou aqui passando. Ó, a Lua chegando. A Lua chegou e você não consegue ver nada. Mas obviamente na câmera você está vendo alguma coisa aqui na minha lateral, certo? Então essa galera que está na região que não está completamente sombreada, ou seja, que está na penumbra, vai conseguir ver parte do eclipse apenas, certo? Já o eclipse lunar apaga geral, certo? No eclipse lunar é a Terra que se contrapõe, que fica no meio do reflexo da Lua, certo? Observa que o Sol agora está emitindo a mesma quantidade de feixes, olha só que o objeto agora é maior. A Terra é maior do que a Lua, obviamente, né? Lembrando, não está em escala, a Lua não é preta, tá? Certo? E, quer dizer, a Terra também não é só essa bola azul, tá? Ela também não é plana, fica a dica. E aí, ó, o que acontece? Ó, então, nessa propagação de feixes aqui, ó, eu vou ter essa região que pega, lembra como foi em cima? Um feixe de cima com um feixe de baixo, formou aqui, ó, a região de sombra. Se aqui tivesse um anteparo, formaria uma sombra. Só que é o que está no meio da região. Não tem anteparo aqui na frente. Quem está no meio da faixa de sombra é a Lua. Então, ou seja, ela apaga, certo? E essa região aqui, que a gente não tem nada para mostrar nela, seria a região de penumbra. Só que como não tem um anteparo, não vai haver formação de penumbra. Beleza? Tranquilo aí? Bom, agora eu vou falar sobre câmara escura de orifício, né? Que é o princípio de funcionamento das antigas máquinas fotográficas. E aí, falar um pouquinho também sobre o conceito de velocidade da luz, beleza? Bora lá? O conceito de câmara escura de orifício é basicamente o primeiro princípio da formação das imagens, certo? E é basicamente também como a gente entende a formação da imagem de uma câmera fotográfica, tá? Na verdade, do que se trata o experimento? Primeiramente, ele parte do princípio da propagação retilínea da luz, certo? E aí, o experimento é bem simples. Essa seta preta aqui representa um objeto que eu estou marcando a parte de cima dele como ponto A e a parte de baixo como ponto B, beleza? E aí, o que acontece? Esse objeto, como todo objeto que está iluminado, reflete a luz que incide sobre ele, certo? Então aqui, na verdade, eu vou tratar esse objeto emissor como uma fonte extensa, obviamente. O princípio é bem simples, tá? Então aqui esse objeto que eu vou chamar aqui de objeto O, certo? Cujo eu marquei ponto de cima como ponto A, embaixo ponto B, está a uma distância que eu vou chamar de P, certo? Da caixa que tem esse pontinho aqui preto, que vocês talvez não estejam vendo, mas que eu vou acender aqui agora, certo? Como o orifício de entrada da luz. Ora, como todo qualquer objeto, vocês estão me vendo, estou vendo aqui as cadeiras, estou vendo o quadro, estou vendo esse canudo preto aqui em cima, porque os objetos, exceto o preto, tá pessoal? O preto não vale. Reflete a luz que incide sobre eles. Então aqui, por exemplo, nós temos vários pontos, né, de luz, mas eu vou marcar só esse primeiro aqui, o de cima, e esse de baixo. Lembrando, corpos extensos emitem luz através de vários pontos diferentes. Mas, e esse aqui, para efeito de entendimento, eu vou usar só esse ponto aqui, beleza? Então a luz está sendo emitida através desse ponto A, primeiramente, né? Vai atravessar aqui a linha roxa, ó, atravessa o orifício do objeto, né? Ou seja, da caixa, né? Da caixa escura, da câmara escura, e marca um pontinho aqui. Eu vou chamar esse pontinho, vou marcar aqui de vermelho, ó. Já esse ponto de baixo, o ponto B, também emite um feixe luminoso que atravessa o orifício da câmara escura, traçando aqui esse ponto. Observa,
Como aqui é a cabeça do objeto, ou seja, a parte superior do objeto, observe que ele desceu em diagonal para cá e marcou esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar aqui de A', certo? E a linha, ou seja, o feixe luminoso, né? Deixa eu marcar aqui, porque vou marcar aqui as setinhas do feixe, né? Porque é feixe luminoso, a gente tem que colocar as setas, né? De indicação do sentido vetorial, né? E aí, esse ponto B aqui, ó, observe a linha azul vindo através do orifício, marcando aqui o ponto da caixa, eu vou chamar aqui de B'. Então veja, como aqui está a parte inferior do objeto e aqui embaixo está a parte superior do objeto, eu vou traçar a imagem, olha só, nesse sentido aqui, de cabeça para baixo. Mas Bruno, a imagem é de cabeça para baixo? Sim. A formação da imagem, inclusive dos nossos olhos, é formada de cabeça para baixo, ou seja, de ponta cabeça. Na verdade, o cérebro que faz um ajuste, né, e inverte essa imagem, porque a gente conhece antes. Se a gente não tivesse essa capacidade de inverter, se o nosso organismo, nosso cérebro, não tivesse a capacidade de interpretar essa imagem e inverter automaticamente, a gente andaria enxergando tudo de cabeça para baixo. Essa é a realidade, certo, pessoal? E aí, basicamente, né, a distância do orifício ao fundo da caixa, onde a imagem é refletida, eu estou chamando aqui de P'. Como estamos falando de dois triângulos, não sei se você percebeu, mas que temos dois triângulos aqui, nós teremos a seguinte relação. Olha só, a proporção... sim, detalhe, tá? Esqueci de colocar. Se aqui é o objeto que está emitindo a luz, aqui será a minha imagem, que eu vou chamar de I, certo? Então nós temos a seguinte relação. A imagem... tamanho da imagem, né? Isso aqui é o tamanho da imagem. O tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto. Então, o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto é proporcional à distância. A distância é proporcional à distância que eu terei entre a menor distância, que geralmente, com certeza, vai ser entre o orifício e o fundo da caixa, P', certo? Dividido pela distância maior, que é do objeto até a entrada do orifício luminoso da caixa, que é o P. Certo, pessoal? Então, essa é a equação que me permite, por exemplo, dizer, ó, se eu tiver um objeto a 1 metro de distância de uma caixa, cuja distância do orifício ao fundo é de 10 centímetros, qual será o tamanho da imagem formada? Essa é uma aplicação. Beleza? Por que nós também temos a impressão de que quando o objeto está mais longe da gente, ele está menor, quando na verdade ele não está menor? Porque nossos olhos interpretam a distância, ele compensa a distância com o tamanho. Então, por exemplo, daqui, certo? Eu estou vendo tem uma televisão ali, que é de 42 polegadas, mas que se eu mirar aqui, ó, o meu olho entre meus dedos, eu consigo pegar ela com a mão, ó, ou seja, ela é pequenininha. Só que logo, obviamente, eu sei que esse objeto é grande. Se eu fosse pegar ele aqui agora, eu estaria pegando ele aqui assim, ó, segurando ele aqui, com o braço aberto. Mas na distância que eu tô para ele, eu estou pegando ele com a mão. Meu olho está agindo como uma câmara de orifício. Tranquilo aí? Certo? Por isso que quando você está muito longe, está no avião, você vê, está voando, está no avião, por exemplo. Aí você olha para baixo, tudo pequenininho. Você está no topo de uma montanha, de uma colina, de uma serra, olha para a cidade lá embaixo, pensa que é tudo pequenininho, mas na verdade é tudo grande, certo? Só que a distância do objeto até a imagem formada é diferente. Você consegue calcular isso aí, beleza? E por fim, ano-luz, né? Você deve ter ouvido, quem é fã de Star Trek, quem é fã de Guerra nas Estrelas, conhece que tudo é feito no espaço e tudo é dado em anos-luz. Uma estrela, não sei aonde, tantos anos-luz, não sei quantos anos-luz. O que é esse ano-luz? Na verdade, o conceito de ano-luz diz que é a distância percorrida pela luz no vácuo, né? Vale a pena lembrar desse detalhe, durante um ano. Ou seja, o tempo de um ano, a distância que essa luz consegue percorrer durante um ano. Beleza aí? Tranquilidade? Veja, não é tão difícil, né? Só que para isso a gente precisa admitir uma coisa, né? Que a velocidade da luz, que é esse Czinho aqui no vácuo,
é de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou seja, 300 mil, né? 300 milhões, na verdade, né? De metros por segundo. Então temos 300 milhões de metros por segundo, beleza? Então isso aqui é que é a minha velocidade da luz, ou seja, na velocidade em que a luz se propaga no vácuo. Então o que seria um ano, né? O que seria um ano-luz nessa velocidade, né? Ou seja, o que seria, quantos quilômetros daria para percorrer, né? Por exemplo, se uma estrela estivesse a 10 anos-luz daqui, quanto tempo eu iria, quantos quilômetros, na verdade, ela estaria de mim, ou quanto tempo demoraria para chegar lá? Então, primeiramente, é você transformar esse ano, né? Esse um ano, em segundo, né? Porque a minha velocidade está em segundo, né? Está em metro por segundo. Então, logicamente, meu resultado de distância vai dar em metro. Depois eu converto para quilômetro, problema nenhum. Beleza? E aí, esse um ano, vamos lembrar que se eu multiplicar ele aqui, eu sei que um ano eu tenho 365 dias, que eu vou chamar de D. Vou botar aqui embaixo um ano, certo? Por que eu estou colocando assim? Porque eu posso cortar. Eu posso multiplicar de novo isso aqui. Eu sei que um dia tem 24 horas, não é isso? Então, se aqui é dia, eu vou colocar aqui um dia e aqui vou colocar 24 horas. Mas eu sei que essa hora, eu vou cortar essa hora também, porque eu quero segundo, tá? Então, eu vou multiplicar isso aqui. Multiplicar isso aqui. Eu sei que 24, cada hora, né, tem 3.600 segundos, não é isso? Eu vou direto, porque eu não posso colocar hora, minuto, segundo. Então, eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Então, observa só. Olha o que vai acontecer. Se eu cortar ano com ano, dia com dia, hora com hora, vai sobrar só segundo. Beleza? Então, é só multiplicar isso tudinho que eu vou ter. O tempo vai ser 31.536.000 segundos. Esse é o tempo, né, na verdade, que a luz percorre no vácuo durante um ano. Aí, se você, por exemplo, tiver 10 anos-luz aplicando a essa velocidade aqui, certo? Você é só dividir no caso, né? Então você vai aplicar aqui aquela fórmula bem difícil, né, do primeiro ano. Velocidade igual a variação de espaço sobre variação de tempo. Então a velocidade aqui eu já tenho, né? Que são 3 vezes 10 à oitava metros, não é isso? Que é esse valor aqui. Aqui eu terei o espaço eu não tenho, ΔS, e aqui eu tenho 3,1, na verdade, eu vou chamar de 3,15, tá certo? 3,15 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,5 vezes 10 a sétima. Então, ó, se eu multiplicar passar o ΔS aqui, isolar ele, vou fazer 3 vezes 10 a oitava vezes 3,15. Então, 3 vezes 10 a oitava vezes 3,15, 15, é isso? Vezes 10 a sétima. Então, fazendo aqui um cálculo bem redondo, porque não é objetivo ensinar matemática, você multiplique 3 vezes 10, no caso, né? Vezes 3,15 vezes 10 a sétima. Você multiplica aí, mas eu vou fazer 3 vezes 3, tá certo? 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 10 oitavas por 10 a sétima vai dar 10 a 15ª metros. Então, essa vai ser a distância 9 vezes 10, aproximadamente, tá? Vai ser um pouquinho mais. 9 vezes 10 a 15ª metros que eu vou ter que percorrer para poder chegar, por exemplo, nesse corpo celeste, nessa estrela, por exemplo. Certo? Então, foi isso, pessoal. A aula de hoje foi bem curtinha, foi só falando um pouquinho sobre sombra, penumbra, vimos o que é uma sombra, vimos que a sombra normalmente é formada quando eu tenho uma fonte pontual iluminando um objeto, e aí eu tenho a formação de uma área não iluminada atrás dela. Vimos que a penumbra é formada normalmente quando eu tenho corpos extensos, ou seja, quando eu tenho mais de uma fonte, mais de um feixe luminoso incidindo sobre o objeto, certo? E que a aplicação disso aí seria basicamente o eclipse solar e lunar. Quando eu tenho eclipse solar, eu vou ter na Terra fazendo a sombra da Lua, a parte que apaga totalmente da Lua é onde tem a sombra, e a parte que eu consigo ver parcialmente o corpo celeste, o Sol, por exemplo,
é onde eu tenho a formação, onde eu tenho uma área na terra de penumbra, onde a terra está fazendo uma penumbra, certo, pessoal? E também vimos o conceito da câmara escura de orifício, que é basicamente o princípio de funcionamento das máquinas fotográficas, as antigas máquinas fotográficas, certo? Aquelas que usavam o filme, a lente, os espelhos e tal, tá? A imagem do celular é outra, beleza? Então, para finalizar, ele terminou com o conceito de ano-luz. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que façam as atividades, façam exercícios sobre isso aqui. Privilegie os exercícios teóricos, certo, pessoal? Dê preferência aos exercícios teóricos. Por que os exercícios teóricos? Porque hoje o Enem, ele privilegia mais o conhecimento do conceito do que, propriamente dito, a resolução de cálculo. Eu só mostrei aqui rapidamente, pode ver que quando eu falei, eu nem falei do número exato, que na verdade não é a intenção calcular, saber matemática, dar a resposta certa. Era mais você entender como é que a coisa funciona, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Forte abraço, valeu e tchau.